Fala galera, vídeo novo começando e eu já quero aqui agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, porque já estamos quase batendo a meta de 7.000 inscritos. Então se você ainda não se inscreveu, verifique aqui embaixo. É isso, fiquem com o vídeo. Só que esse cara aqui, ele tá sendo muito, assim, a análise dele tá sendo muito boa. Porque, eu repito, quando você vai no canal de nego red pilado, são sempre os mesmos comentários pífios. 99%. Os caras da Red Pill não falam do jeito que esse cara tá falando aqui. Eles falam de outro modo. Na cabeça deles, mulher, você vai ser corno. Beleza? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tem um vídeo bastante importante, muito interessante também, com muitos detalhes, um vídeo complexo que eu quero comentar, sobre um assunto que eu ia falar do Sandro, que o Xandão, ele comentou num vídeo que ele fez recentemente aí nas lives, acho que ele grava lives na Twitter, né? E ele tava falando sobre os Red Pills e lá ele soltou os cachorros, falou várias coisas, né? Convido vocês a pesquisarem no YouTube para assistirem, porque eu não lembro de tudo. Eu vou falar as coisas mais importantes e principais que ele falou, que me deu a ideia para fazer esse vídeo aqui. E dentre essas coisas, o que ele dá ênfase lá é, sobretudo, que Red Pill tem, digamos assim, que os caras Red Pillados e tal tem medo de mulher, tem medo de se relacionar. E além disso, ele comenta também que o seu propósito na vida como homem, tanto faz, etc., o propósito de Deus, divino, é de você ter família, é de você ter filhos, é de você ter uma esposa, né? Que não é porque às vezes as mulheres talvez estejam intoxicadas de feminismo, ou que deu errado com algumas, ou que seja difícil de achar que você deva desistir. Na opinião dele, você deve continuar tentando até dar certo, porque esse deve ser o seu propósito, né? Eu até comento, imagina se todos os homens virarem Red Pill, basicamente a sociedade não ia mais existir, o mundo ia entrar em extinção, se homens decidissem não se relacionar mais com mulheres e tal, ou se fizerem a mesma coisa às vezes que o feminismo faz, que é não se relacionar com homens e tal, tem essa vertente. Isso daí é a mesma coisa que você... Por isso que hoje em dia existe todo um processo extremamente forte, psicológico na sociedade, de você afeminar cada vez mais os homens. Você afeminando os homens, consequentemente você quebra o quê? Justamente essa dinâmica aí. As relações entre homens e mulheres diminuem, os caras não vão querer saber de procriar, não vai dar continuidade, não vai ter nenhum legado pra passar pra frente, não vai ter nenhuma geração forte vindo depois da outra, o negócio simplesmente quebra. Esse cara dos Red Pill só tá fazendo vídeo comentando o assunto mesmo. Sei lá, vou ver agora. Beleza? Então o primeiro ponto que vale a pena destacar, que a galera de fora da nossa comunidade, é óbvio que eles não entendem isso, eles nem têm que entender, né? Eles nem têm o dever de saber sobre isso, que não tem nada a ver, cara. Red Pill não é a mesma coisa que MGTOW. Os caras confundem Red Pill com MGTOW. O MGTOW, ele é literalmente contra casamento, contra ter filho, contra ter família, tá? É o que eu já falei, cada um faz o que quiser da sua vida. Se um MGTOW quiser casar, na minha opinião, se o cara é casado e quiser se chamar de MGTOW, cara, é o que eu disse, eu não me incomodo com isso, eu acho isso pequeno e tolo demais para eu ficar incomodado, é o que eu quiser. Mas o que não está associado definitivamente a não se casar, a não ter filho, a fugir do sistema, né, da Matrix, é o MGTOW, não a Red Pill. Você pode usar a Red Pill para se casar ou num relacionamento. Eu não falo pode no sentido de você estar autorizado, estou dizendo que ela serve para isso. Não estou falando você está autorizado a usar, ninguém autoriza nada, você faz o que você quiser. Estou dizendo que há conteúdo, há informações para você utilizar esse conhecimento se você quiser ou quiser namorar. Então uma coisa que eu queria inicialmente comentar sobre o que ele disse, que a galera acha que Red Pill e MGTOW é a mesma coisa, não tem nada a ver. Não, eu nunca disse isso. Eu sei exatamente a diferença de MGTOW e Red Pill. A questão é o seguinte, não vamos ser hipócrita aqui. Entre em qualquer canal de Red Pill. Qualquer um, eu desafio vocês a entrarem no canal de qualquer Red Pillado. Vocês verão comentários do tipo assim, ó, todos, sem exceção. Eles rebaixam a mulher, eles colocam a mulher como um tipo de pessoa que vai se relacionar com você por interesse. Ela só não te trocou ainda porque ela não encontrou algo melhor. É uma coisa assim, o conceito dos caras é totalmente superficial. A mente deles gira em torno de dinheiro e egocentrismo. A mulher ainda não te trocou porque ela não encontrou um cara rico, ou um cara mais bonito, ou um cara de um patamar social melhor que o seu, porque a mulher é hipergâmica e ninguém muda essa natureza da mulher. Esse daí é o conceito dos caras. Ora, se for então pra você se relacionar e se casar com uma mulher assim, que você pensa isso dela, é a mesma coisa que você casar com um escorpião, você não sabe quando que você vai tomar a picada dele, certo? O MGTOW é dessa vertente de não ter filho, não ter família e não se casar, literalmente, eles são contra isso. Casamento, filhos, família, pagar pensão e se envolver com o Estado. A Red Pill não tem nada a ver, a Red Pill é outra coisa. E aí ele diz lá que os homens, eles querem ter uma mulher, precisam, e eu entendo essa premissa, que isso tem a ver com aquilo que eu disse, que todo homem no seu coraçãozinho deseja uma Stacy.
tá? Não só Stacy, mas um homem no seu coraçãozinho, ele deseja a aprovação sexual e não sexual feminina. Isso não é uma fraqueza, rapaziada. Eu tava conversando com... Ó, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tava trocando ideia com um cara agora há pouco e ele falou isso. E foi o que eu falei pra ele, falei, irmão, isso é normal, tá? Lidar com isso é uma coisa, sentir é outra coisa. Então o que que acontece? Ele falou, velho, eu conheço garotas e tal, e eu tenho vontade de namorar com elas logo de cara, e etc. E assim por diante. Eu falei, irmão, isso é normal. Não tem como você deixar de sentir as coisas, de não querer sentir. A única coisa que vai fazer você equilibrar essa balança, de não se sentir carente por ter uma namorada, por não ter uma namorada, de não se sentir... Que carente. Primeiro de tudo, um homem que busca uma mulher por conta de carência, isso já é um problema. Por quê? Eu não tô nem colocando aqui em consideração o fato dele ser um cara carente, tá? Tipo assim, vamos supor que o cara é carente. Ele necessita, de maneira extrema, uma pessoa ao lado dele. Perfeito. Eu não vou julgar isso daí, como certo ou como errado. Cada ser humano é de um jeito. Agora, o cara vai procurar uma mulher pra satisfazer os desejos dele? O cara vai sair se relacionando de cara, querer namorar com a primeira que ele fica na vida? O cara é burro. Esse cara é totalmente patético. Hoje em dia, sabendo como tá a situação, como que um cara se predispõe a se relacionar com qualquer uma por aí? Eu tô cansado de falar aqui. Muitos desses caras aí que são contra relacionamento, que são contra isso, contra aquilo, são os caras que, em primeiro lugar, eles erraram. Eles não souberam, não tiveram a visão, não coletaram dados suficientes sobre a pessoa que eles queriam pra vida deles, pra poder ir lá depois e bater o martelo em cima e definir. Essa daqui é a mulher que eu quero ficar. Os caras pulam de galho em galho, do mesmo jeito que as mulheres ficam pulando em galho aí, saindo, distribuindo o corpo dela pra tudo quanto é homem, os homens fazem isso com as mulheres, pega um monte de mulher por aí e depois joga fora, como se não fosse nada, pra satisfazer seus desejos próprios, uma atitude totalmente egocêntrica, e os caras ainda cantam vantagem por isso. Aí depois eles querem arrumar uma mulher de verdade? Cadê a honra? Cadê o caráter? Cadê aquele cara que tá trabalhando em prol dele mesmo, em primeiro lugar? O lobo solitário. Que tá preocupado em agregar coisas boas pra sua vida e, consequentemente, esperar por uma mulher que valoriza isso. Valoriza sim o que você é. Porque você não fala da boca pra fora, você é aquilo. E a mulher percebe. E uma mulher que tem a mentalidade próxima ou parecida com a sua vai se identificar com isso. Vai falar, esse cara é ponta firme. Sentir carente por não ter aprovação afetiva, não tô nem falando sexual nesse caso, afetiva de uma mulher, é só com anos de investimento pessoal, cara, é só com anos vivendo uma vida legal, bacana e de bem-estar sendo solteiro. Você não vai decidir não sentir nada agora por mulheres. E mesmo assim você vai continuar sentindo, só que... O canal Que é a Vida fez um vídeo zombando. Cara, eu só tô reagindo ao vídeo desse cara aqui, porque é a última vez que eu vou falar sobre essas coisas. Porque o cara tá só fazendo uma análise aqui, esse cara sim, ele tá fazendo uma análise coerente do que aconteceu, do que eu falei e tudo, né? Embora tenha alguns erros aí, tipo, de falar de M-Gital, que confunde M-Gital com Red Pill, ou que acha que é a mesma coisa. Não, eu sei que não é a mesma coisa. E já deixei isso muito claro. Eu vou falar só um negócio. M-Gital, Red Pill, essas bostas todas aí, você coloca praticamente no mesmo espectro das mulheres feministas. É só o lado oposto disso, é a famosa briga homem-mulher. Que você tem outro peso na balança que te ajuda a equilibrar as coisas. Eu fiz um vídeo pra vocês, eu falei que esse vídeo ia ser um pouco complexo, tá? Eu tô misturando os assuntos, mas você sabe que eu me organizo no final. Fiz um vídeo pra vocês lá atrás, que só a galera mais antiga vai lembrar, que eu falo lá, entre aspas, como se manter Red Pill. E eu explico, cara, que pra você não ceder à carência afetiva, a sua vida solteira tem que ser tão interessante, ou mais, quanto a sua vontade de querer ter uma mulher e de ser aprovado por ela. Porque faz parte da sua natureza como homem. Então, o Xandão, ele parte dessa premissa. Do tipo, eu sei que vocês querem uma mulher, eu sei que vocês têm vontade de ter, não uma namorada, mas de ter a aprovação de uma mulher, consequentemente seria através de um relacionamento, né, pra você ter a aprovação de uma mulher, né? É óbvio, né? É óbvio. O homem que passa a vida pulando de galho em galho é um homem infeliz. Infeliz, tá? Esse negócio, essa superficialidade aí, os caras são totalmente hipócritas. Falam que não quer se relacionar com mulher, mas esses caras red-pilados, eles, em determinados momentos, vão atrás de mulheres só pra fazer sexo e depois jogar no lixo. Porque a natureza do homem é assim. Homem e mulheres foram feitos pra se relacionar. E depois os caras têm a cara de pau de ficar falando mal. Ou você vai me dizer que os red pill são tudo uns ancião que vivem no topo da montanha meditando?
Eu sei que vocês querem mulher e vocês têm medo de mulher, por isso vocês fogem. E esse é o ponto que eu queria dizer pra ele, que a galera não entende. A galera acha que a Red Pill, os caras Red Pillado, vamos chamar assim, os caras que conheceram esse conteúdo, despertaram da pílula escarlate, eles têm medo, eles não querem namorar, ou eles fogem desse desejo genuíno de querer uma mulher, tá ligado? De ter filho também, que tem associado a ter família. Porque, rapaziada, a questão de você usar o conhecimento da Red Pill pra você não ter filho é antinatural. Você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra reproduzir. Exatamente. Eu não tô falando que você é obrigado, eu tô falando da sua natureza. Exatamente. Não é questão de obrigação, cara. Já falei. É que nem eu falei, cada pessoa tem sua vida, cada pessoa passa por determinadas coisas. Nós não temos poder pra ficar julgando. Mas o que nós sabemos sim é que a naturalidade das coisas se dá dessa maneira. E você ir contra essa naturalidade é exatamente o que o sistema quer que você faça. O sistema fazendo isso, quebrando a família, a importância dos valores, da honra, do caráter dos homens e das mulheres, eles quebram a sociedade no meio. É por isso que o Brasil tá uma bosta. Não só o Brasil, como outros países ao redor do mundo também. A grande maioria. É isso que é a vantagem pro sistema, tá entendendo? Ele quebra a força da sociedade. Toda a força da sociedade começa lá na família. É a estrutura base, família é tudo, cara. Que a Red Pill fala muito da natureza. Qual que é a natureza aqui? Eu tinha acabado de terminar com a minha ex e eu meio que tava tentando substituir com pessoas. Eu só foco em mim e o trabalho duro é o Deus em mim. É isso aí, cara. Você tá num relacionamento que não tá sendo bom pra você? Você percebeu que você pensou mal, que você fez errado ao escolher, a valorizar demais algo que não deveria ser valorizado? Você recua, mantenha-se na sua posição, termina, continua trilhando o seu próprio caminho, fazendo coisas boas pra si mesmo. Num determinado momento, eventualmente, você sendo um cara disciplinado, coerente, que tem ética nas coisas, cara, as chances de você conseguir encontrar uma pessoa que pensa como você, que é como você, é grande. De homens e mulheres, engravidar e reproduzir, cara. Entendeu? Quando você não faz isso, você não tá sendo natural, digamos assim. Né? Então você tem que aprender a conviver com isso. Se você não quer ter filho, se você não quer ter a aprovação de uma mulher. Não é natural pro homem isso. Natural pro homem é ir lá e engravidar uma mulher, e cuidar do filho e ser provedor, tá? Os caras da Red Pill, eles são tão idiotas, tão imbecis. Cara, é nojento o negócio. Podem ir em qualquer canal de Red Pill, só vai ter cara falando de corno. Ah, fulano tá namorando. Ih, esse aí não tomou a Red Pill ainda. Na hora que ele for corninho, ele vai ver. Na hora que acontecer isso... Cara, a mente dos caras gira em torno de traição. Isso é terrível. Se tem uma coisa que eu jamais iria querer pra minha vida, é ser uma pessoa que fica pensando nisso, cara. Isso faz mal, isso apodrece o seu cérebro, irmão. Tudo nos caras se baseia com isso. Eles não podem ver ninguém namorando que na cabeça deles, ou alguém casado, é só questão de tempo, até a mulher trair, até a mulher... Ah, ele ainda não descobriu porque a mulher é hipergâmica, ela só não achou um cara mais rico. Cara... Ou então eles citam coisas do tipo assim... Até a hora que você perder um braço, uma perna e que você tiver fraco, porque mulher não gosta de homem fraco, aí você vai ver ela te largar. Cara! Você vai me falar que isso não é uma mente totalmente doentia? Aí depois vem falar que Red Pill não é que nem digital. Porra! Um Red Pill com esse pensamento é praticamente digital. Por que ele vai se relacionar com alguém então? É por isso que os caras ficam putos comigo, porque eu não pertenço a bolha nenhuma, eu sou um cara que manda real. Quando eu surgi, e eu sempre falei isso, eu sempre falei que negócio de Red Pill, de M-Digital, de Blue Pill é tudo fraude. Isso só é bom pra fazer marketing e distanciar as pessoas da realidade. São bolhas feitas pra isso. Só que os caras não se assenhoraram exatamente a isso, eles não perceberam que era isso que eu tava dizendo. E daí que falaram que eu era Red Pill, Xandão é Red Pillado, é totalmente Red Pillado. No momento exato em que apareço... namorando ou fazendo coisas que estão fora do conceito deles, aí os caras ficam mordidos. Tá na natureza. Então ele fala que o propósito da vida do homem é proteger a família, é ser o provedor da família, da mulher e dos filhos, daquela que vale a pena, tá? E assim, eu não vou entrar no mérito aqui se tem mulher, se há abundância de mulheres com esse perfil, se não há, se vale a pena ou não, onde achar, entendeu? Não é disso que eu tô falando, cada um faz o que quer da sua vida. E eu acho admirável o cara que pensa assim. Eu só estou discordando dele da premissa, principalmente, que ele fala que o homem tem medo de viver essa vida e de se entregar a esse seu lado da natureza de provedor, de proteger, de cuidar do filho, etc. E eu vou comentar também sobre por que isso, de certa forma, é complicado, mais do que parece ser muito simples, né? Então, o que eu vou dizer pra vocês, não é que o Red Pill tem medo de mulher, ele é egoísta. O Red Pill não tem medo, ele é egoísta.
Você entende? Isso você pode falar, vocês são egoístas. Aí eu concordo. Não é nem covarde. É egoísmo. Porque o principal motivo pelo qual muitas vezes o cara é red pilado, ele é meio ressabiado com casamento e tal, e ele critica e relacionamento, e namorar, e ter filho, etc. Cara, é porque ele é egoísta. É porque ele não quer assumir essa responsabilidade. E é isso que os caras não... Bom, em outras palavras, posso resumir o que eu acho? Frouxo. É um frouxo querendo moldar uma bolhazinha pra confortar o egozinho dele. O cara é frouxo. Simples assim. Vamos lá. Quando você é uma pessoa, o que a pessoa fracassada faz com as outras que estão à volta dela? Ó, não vou nem usar o termo fracassado, porque isso é genérico e pode envolver diversas questões, mas vamos raciocinar com a lógica. O que uma pessoa que não consegue realizar algo específico fica falando das outras que conseguem? Não é sempre aquele padrãozinho que a gente vê? O cara vai lá, inventa alguma abobrinha e desmerece o outro. Não é isso? É muito comum você ver pessoas aí que sentem inveja de quem conquista as coisas, de quem tem uma boa família, uma boa mulher. Ou então eles falam que foi sorte. Por que eles fazem isso? Porque eles nunca vão assumir de antemão que eles não tiveram capacidade pra isso. Eles vão se esconder dentro dessa bolhazinha que eles criam aí. Então aí eles querem pagar de machão. Não, porque eu sou red pilado. Porque isso daí que você tá fazendo eu já sei o que vai acontecer. Vai dar errado. O cara simplesmente fala que vai dar errado. Porque funciona assim, 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 dessa forma. Eu já vi isso, cara. E eu já vi isso de pessoas muito próximas a mim, cara. Pode mudar a situação, mas o ser humano dentro é a mesma bosta, cara. A mecânica é a mesma. O cara que não consegue trazer pra sua vida aquilo que ele quer, ele vai se esconder dentro de uma bolha modulada por ele mesmo e vai criticar as outras pessoas que estão fazendo aquilo que ele gostaria de fazer. Isso é padrão. Em outras palavras que esse cara tá falando aqui, tá falando que o Red Pill ele é egoísta. Pra mim, isso aí é coisa de frouxo. Isso é coisa de frouxo. Eu jamais deixaria de ser eu mesmo, em detrimento daquilo que está acontecendo à minha volta. O cara falou agora ainda há pouco aqui em abundância, que na sociedade ele não vai entrar no mérito se tem mulheres em abundância, mulheres boas pra casar, enfim. Eu não tô preocupado, olha a diferença de pensamento minha pra esses caras. Eu não estou preocupado em querer saber se na sociedade existe mulheres assim em abundância. Eu sou um cara abundante dentro de mim. Eu tenho tudo que é preciso dentro de mim pra fazer as coisas darem certo. É por isso que eu sigo em frente. Tá entendendo a diferença? Isso é outra coisa, por isso que eu falo, que faz do homem frouxo. Ele quer chegar e ter tudo pronto pra ele. Ele quer simplesmente conhecer uma mulher épica, um anjinho na terra, achar que ela não é um ser humano, que ela não pode cometer erro, que ela não pode fazer merda, que ela também não sofre os problemas dela. O cara quer achar uma mulher perfeita, quase que uma boneca, que ele aperta assim no controle remoto e ela faz aquilo que ele quer pra ele. Ele quer encontrar isso. Só que ele não olha primeiro pra dentro de si, pra ver se ele sim tá sendo coerente, se ele sim vale a pena. Ele quer que a outra vale a pena. É sempre assim, né? É muito mais fácil a gente olhar pro outro do que olhar pra gente mesmo. Claro, é muito fácil fazer esse tipo de coisa, não é? Agora, assumir que você tá errado, que você também fez cagada, que você ainda não tá pronto, fazer um estudo real, usando sua inteligência pra saber com quem que você deve se relacionar, com quem você não se deve. Esse tipo de coisa, ninguém quer saber. Que é tudo assim, ó, que acontece. Ah, natural. Não entendem. Porque quando o cara começa a curtir esse conteúdo, o que acontece hoje em dia, cara? Relacionamento é isso que vocês têm que entender. Eu já falei que meu BO com relacionamento, com casamento, velho, eu já disse, não é lei. Eu não tenho medo de lei. Respeito, não tô falando que todos respeitando quem tem. Tô falando por mim, é minha opinião. Então, meu ponto não é esse. Meu ponto, cara, é que eu já falei de novo, eu gosto de sossego e paz e tranquilidade. Quando você vive com uma pessoa, tanto para homem quanto para mulher... Chatei de R$5. Bom dia, Xande. Paz e benção pra você, campeão. Reage o metaverso e o futuro da humanidade. Obrigado, Super TMJ sempre. Depois eu vejo, irmão. Casamento, você literalmente está dividindo uma vida. Ou seja, você está dividindo a sua vida com aquela pessoa. Acho que todo mundo concorda com isso, não concorda? Eu não. Eu já tenho outro pensamento já.
Porque eu já sei qual que é a premissa que o cara vai entrar aqui. Esse negócio de dividir, cara, quando você vai entrar no relacionamento, as pessoas têm esse pensamento já precoce de que, eu vou estar dividindo. Cara, pra mim, casamento, relacionamento é soma, não tem nada de divisão. Eu entendi exatamente aquilo que ele quis dizer com divisão, porque querendo ou não, terá outra pessoa do seu lado, a responsabilidade muda, terá que existir ponderações, você cede um pouco do seu lado, o outro lado também cede em determinados momentos, mas esse ceder, essa divisão de ambos os lados, serve para no final ocorrer uma soma. A somatória dos fatores que acontecem bem equilibrados resultarão em algo produtivo e positivo para o casal. Isso fará com que eles, de maneira concomitante, juntos, avancem ainda mais. As pessoas estão com um pensamento hoje moderninho de que ficar com outra pessoa, se relacionar, pensar em casamento, é problema porque você vai ter que abrir mão da sua vida. Ou abrir mão de parte dela. Eu não concordo com isso. Eu vejo de maneira totalmente diferente, cara. O casamento não foi feito para ser Alice no País das Maravilhas. Casamento não é fácil. Casamento é pra quem é forte, irmão. É pra quem quer assumir a bucha, sim. Tanto o homem quanto a mulher, eles estão juntos num propósito maior. Eles querem contribuir com uma coisa, eles avançaram totalmente de degrau. Não é aquela situaçãozinha patética de homenzinho aqui, mulherzinha ali, transa quando dá vontade com qualquer um e volta pra casa. Eu volto pro meu sossego e pra minha paz. Eu já gozei, eu já transei, agora eu tô sossegado. Eu não preciso dividir a minha cama com ninguém. Vai se fuder. Bando de frouxo, hipócritas, homens e mulheres que têm esse pensamento, tudo um bando de hipócrita. Vocês não têm noção do que uma família bem estruturada, que passa ensinamentos valiosos pro seu filho, o que isso faz com a sociedade, cara. Você tem noção? Esse monte de gente aí que tá falando no meu chat agora, se todos vocês botassem um filho no mundo, um que seja, vocês têm noção do impacto positivo que o filho de vocês pode causar no mundo? Da importância que ele pode... Se minha mãe não tivesse me botado no mundo, eu não estaria hoje fazendo o trabalho que eu tô fazendo, de tentar abrir a mente da molecada. Se as pessoas começarem aí por esse negócio aí de que casamento é perda e não ganho, cara, vai dar merda. Como já tá dando. Quando você namora ou casa, principalmente casar, cara, você está dividindo a sua vida com aquela pessoa. É como se você se tornasse uma pessoa nova. O relacionamento, ele cria uma nova pessoa. Ele cria uma nova entidade. Você deixa de ser eu e ela para se tornar um nós. Uma das piores coisas que tem, cara, é não ser você mesmo. E no relacionamento, casamento, você não é você mesmo. Tá errado. Já partiu de uma premissa totalmente errada. Tá vendo? É com esse pensamento, é exatamente esse pensamento que eu discordo. Como é, cara, pelo amor de Deus, o casamento, a junção homem e mulher, se for assim então, cara, você tá vivendo uma falsidade. O cara tá dizendo aqui que um homem e mulher que se juntam, pra que isso ocorra, esse casamento, essa junção, eles precisam ser falsos diante deles mesmos. Como, cara, que isso pode ser algo fundamentado? Como que isso pode fazer sentido? O relacionamento é totalmente o oposto disso daí. A pessoa, ela se relaciona com outra justamente por conhecê-la, por saber que ela tem caráter, honra. A mulher tá ficando com o cara porque sabe quem ele é de verdade. E ela admira ele pelo jeito que ele é. Ela não precisa concordar com tudo que ele diz, e nem ele concordar com tudo que ela diz. Mas existe a admiração, porque cada um se conhece exatamente do jeito que é. É por isso que quando isso virar algo mais sério, num casamento, tem que haver ponderações. Um lado acaba cedendo um pouco e o outro também. Porque é impossível você simplesmente ficar com uma pessoa que seja idêntica a você. É por isso que eu tô falando, antes de você entrar num processo sério como esse, de querer namorar, constituir família, em primeiro lugar, tenha autoconhecimento suficiente para você ser um cara capaz de assumir o que tem de ruim dentro de você e não deixe isso impactar negativamente em você e, consequentemente, na sua relação. Você não é você mesmo. Você vai ter que ser a outra pessoa. Porque você vai ter que fazer coisas pela outra pessoa e você vai ter que deixar de fazer coisas pela outra pessoa que talvez você gostaria de fazer, às vezes que você não gostaria de fazer. Então você não é você. E isso cansa. O Red Pill, ele vê isso e ele fala, velho,
Eu prefiro ser egoísta e ser 100% eu, do que ser 50%. Não, pra mim eu troco. Pra mim, eu prefiro ser frouxo, eu não quero... Qual que é a principal característica de um frouxo? Ele não quer responsabilidade na vida. Porque responsabilidade, irmão, é o que mais pesa na vida de um homem e de uma mulher. Isso você pode ter certeza. O que faz você, acordar pra vida é responsabilidade. E quando você é um cara que quer construir coisas grandiosas, quer ser realmente pra frente, você atrai muita responsabilidade. E ninguém quer lidar com responsabilidade, essa que é a verdade. Aí eles falam que querem ter paz. Ah, eu quero ter paz, na verdade. Vai se lascar, cara. Eu não tô aqui na vida de brincadeira, não. Eu não tô aqui pra ficar trepando com qualquer mulher, ficar aqui na minha posição de perdedor, satisfazendo desejos da carne, coisas superficiais, triviais, que são efêmeras, em detrimento de coisas grandiosas, da minha plena capacidade, do quão longe eu posso chegar. Coisas que realmente valem a pena na vida é fácil? É óbvio que não. Você vai ter que ralar, irmão. Você vai ter que ser um cara muito inteligente. É aí que entra a filosofia do lobo solitário, que, puxa vida, um monte de gente interpreta isso errado. Eles têm a cara de pau de usar isso contra eu mesmo. Você ser um cara inteligente e saber aproveitar os momentos em que você ainda não adquiriu uma responsabilidade enorme, se preparando para adquiri-la depois, isso te torna lobo solitário. Significa que você sabe o valor que você mesmo tem em primeiro lugar, o quão longe você pode chegar e o que você pode almejar para o futuro e ter a capacidade de realizar. Só que até você chegar a esse ponto de realizar com proeminência aquilo, você vai ter que passar por um longo caminho árduo, lidando com seus próprios demônios, em primeiro lugar. Aquelas coisas que fazem com que você pereça diante dos falsos estímulos do mundo. Então não é medo que o cara tem. Ele é egoísta. Aí você pode criticar, vocês estão sendo egoístas. Beleza, não tem problema, é outros 500. Mas eu só quero que os caras entendam que o que está por trás não é medo. Quando você namora, e ainda mais hoje em dia considerando, velho, sabe o que eu quero dizer? Agora eu vou ser um pouco mais específico. Eu falei, tanto o homem quanto a mulher nesse caso, alguns vão achar que isso é machismo, né? Mas assim, o que eu vou falar agora. Mas assim, tanto o homem quanto a mulher, eles vão ter que se tornar... É o que eu falei, a mulher também, ela não vai poder ser ela mesma. Ela não vai poder ser ela mesma, ela vai ter que... Ela tá se dividindo. Vocês estão se dividindo pra ser o nós agora, pra viver uma vida juntos. A mulher também faz. Só que hoje, o que acontece? A mulher é como se fosse um prêmio, por causa do feminismo. O homem não vale... O Xandão vai concordar com isso que eu tô falando. O homem não vale merda nenhuma e a mulher é tudo, é sagrada, é não sei o que lá. É a distorção. Isso é coisa de feminismo. Depois de 10 anos de namoro, namorando desde os 15 anos XD. Parabéns, cara. E isso daí é uma situação que causa inveja em muitos dos homens e das mulheres. Eles vão falar que você... Ai, mas ele ali é uma exceção. Ele, sei lá, ele deu sorte. Ai, foi o pai dele que arranjou o casamento. Sei lá, cara. Vão falar um monte de coisa. É isso, cara. Parabéns. Aí você tá conseguindo construir algo épico, algo verdadeiro, algo que vai valer a pena, que vai sustentar a sua passagem pelo mundo, tá? E em primeiro lugar, um casal... Isso aqui é em primeiro lugar, de antemão. Um casal que vai pro casamento e não tem como amor primordial Deus, isso nunca vai dar certo. Um casal que constitui família, que tá no relacionamento, que se casa e pertence ao mundo, não tem Deus em primeiro lugar, não chega a lugar algum. Perece. Vai cair diante das artimanhas do inimigo. Então não é como se você se dividisse meio a meio hoje em dia. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia a mulher vale mais. Então você tem que ser mais ela do que ela ser você. Porque ela é o prêmio a ser conquistado. É você que se ajoelha pra pedir em casamento, não ela que se ajoelha pra pedir você. Nada, eu não... Assim, eu entendo o que esse cara tá falando. Eu entendo sim que hoje há uma distorção brutal, né? Existe todo um marketing querendo botar essa ideia aí, né? As mulheres sim, então... Elas querem fazer o quê, na verdade? O que o feminismo quer fazer? Não só o feminismo, né? Algumas mulheres que estão ingressando nessa ideia aí. O que elas fazem? Elas criticam as atitudes dos homens, que são machistas, só que elas acabam se tornando exatamente o que os homens são. Elas querem o quê? Que seja o contrário. Elas querem inverter o ônus da prova. Simples assim. Elas que querem fazer aquilo que os homens fazem. Tá entendendo? No final das contas, é exatamente isso. É daí que você vê os extremismos acontecendo, né? Mulheres tomando atitudes que são vergonhosas. De que adianta criticar os homens, esses homens aí que elas falam dos machistas e não sei o que lá, pra no final das contas, elas se tornarem como os homens? Então não é esse o significado. Esse exemplo aqui que ele tá dando é um exemplo real, concordo. Mas cabe ao homem
saber com quem que ele tá se relacionando em primeiro lugar. Então, muitas vezes, é que nem eu falei pra esse cara, eu dei um exemplo. Às vezes você vai fazer as coisas com a mulher, cara, e você nem percebe que você não tá se divertindo, que você tá se esforçando e fazendo as coisas pra divertir ela. Porque ela é o prêmio. Porque é assim que é ensinado pra nós, na sociedade feminista que a gente vive hoje. O que ensinam pra nós é que o homem comum, mediano, o que ele entende das mulheres do relacionamento é que ela é o prêmio, ela é a conquista, ela tem que ser conquistada e ele precisa investir nela pra que ele a mantenha e pra que ela o aprove no relacionamento entre os dois. E no dia a dia, cara, isso é como ser um escravo. É uma coisa que os caras não entendem, que a Red Pill, o que ela faz? Ela faz você se valorizar. A Red Pill, ela ensina muito sobre investimento pessoal e você ser feliz consigo mesmo. É isso que os caras não entendem que a Red Pill ensina. O que a gente mais fala aqui, cara, a base da... Entendo perfeitamente isso, porque é uma filosofia que eu carrego na minha vida. Tanto é verdade que os caras sempre me consideraram um Red Pill, mesmo eu falando que não pertenço a nada disso. Mas por algum motivo sempre falaram. É que até então eu não tinha dado um exemplo de que eu não pertenço a isso, né? A partir do momento que o exemplo foi dado, porque só falar parece que não dá efeito, cara. A internet é uma coisa absurda. Você fala, repete, as pessoas parecem que elas só querem entender aquilo que é bom pra elas. Elas interpretam as coisas do jeito delas e saem rotulando você de coisas aleatórias. Tipo, não tem nada a ver. Esse careca é melhor que o Shed Oficial. O cara fez uma análise aqui super bacana, o jeito que ele se comunicar foi top, tanto que eu curti o vídeo dele, achei muito da hora esse vídeo. Discordo de alguns pontos aqui que ele mencionou, só que o que ele tá falando aqui, boa parte é bacana, é real, e tá tudo certo, cara. Foi um cara que fez uma análise inteligente da situação. Simples assim, um cara elegante, falou o que precisa ser dito, não ficou falando coisas imbecis a meu respeito, coisas que não tem... Cara, assim, ele não tem... Ele não tem motivo algum pra falar sobre determinadas coisas, porque não diz respeito à vida dele, coisas que ele não sabe. Então, velho, só que é isso, cara, né? Eu discordo de alguns pontos aqui. Eu não vejo dessa forma, né? Algumas coisas. Da Red Pill, o principal assunto da Red Pill qual que é, rapaziada? É investimento pessoal em primeiro lugar. Ah, concordo que tem que ter investimento pessoal. É óbvio. Se você é uma pessoa que não cuida do seu próprio jardim, como é que você pode fazer a outra feliz? O primeiro passo básico que a gente tem que aprender para poder ter sucesso na vida em tudo que a gente vai fazer é primeiro sermos felizes da maneira como estamos. E aos poucos evoluirmos dentro do nosso tempo. E aos poucos conseguirmos agregar, trazer coisas que são boas para nós. É só isso. Na vida do homem. É o que vem em primeiro lugar, que a sua satisfação é você ser 100% você fazer 100% que você quer, o que você gosta. E aí quando esse cara, ele pensa sobre namorar e relacionamento, o que ele fala? Ele fala, ele fica com dúvida. Ele fala, cara, eu não vou poder ser 100% eu. Só que esse cara aqui, ele tá sendo muito, assim, a análise dele tá sendo muito boa. Porque, eu repito, quando você vai no canal de nego Red Pilado, são sempre os mesmos comentários pífios. 99%. Os caras da Red Pill não falam do jeito que esse cara tá falando aqui. Eles falam de outro modo. Na cabeça deles, mulher, você vai ser corno. Ah, ela não te traiu? Ah, é porque não achou um cara mais rico ainda. Ah, ela não fez isso ainda? Ah, porque não achou um cara assim assado ainda. Ah, é porque você ainda não perdeu um braço. Ah, é porque você ainda tem isso. Quando você perder isso, acabou. É só vocês entrarem no canal dos caras e darem uma olhada. É coisa simples. Vocês não leva 2 minutos pra vocês entenderem isso que eu tô falando. Esse cara aqui, dá pra entender perfeitamente o que ele tá dizendo. O cara tá falando de uma maneira inteligente. Eu entendo o que ele tá dizendo aqui. O homem simplesmente chega uma hora que ele fala assim, puta, de acordo com o jeito que tá a sociedade, eu vendo os relacionamentos aí dando errado, as mulheres traindo, elas sendo traídas também, as leis, essas coisas, não tá favorável pra ter relacionamento. Agora, não terei um relacionamento? Eu vou sair falando que mulher não presta? E que o que presta é eu ficar sozinho? Sem conseguir o algo a mais, que é o que impulsiona a sociedade a dar o próximo passo? Por favor, né? Tem que cuidar do seu filho, você vai ter que cuidar da sua esposa. Não só tem um fator, às vezes, de qual mulher vale a pena pra isso hoje em dia, mas também se qual mulher que vale a pena, cara, como isso também é cansativo. Você não ser você. Você se dividir agora pelo relacionamento e pelo casamento. E é isso que esses caras não conseguem entender quando eles falam que o Red Pill não quer namorar, o Red Pill tem medo de mulher. Não é medo, cara. Na verdade, seria preguiça, na verdade. Entendeu? Porque é o que eu disse. Não, eu não... Isso daí é o ponto que eu falo que eu discordo. Eu não vejo isso daí, não. Nunca vi isso. Eu vejo o Red Pill se referindo a essa questão de mulher de um jeito totalmente patético, superficial. É, assim...
Ele pode ter tudo isso daí, preguiça, pode ser egoísta e for, mas acima de tudo é frouxo. Às vezes você está viajando com a sua mina e você está fazendo coisas que você não gostaria de fazer. Que isso se resume a uma frase do Patrício O'Neil, cara. Que ele falava antes de existir o termo Red Pill, ele já falava isso. Que basicamente é isso que eu te expliquei pra vocês agora, que ele fala nessa frase. O homem não consegue amar a mulher e gostar dela ao mesmo tempo. O que ele quer dizer é essa explicação que eu dei. Porque você não é você. Discordo totalmente disso, cara. Meu Deus, velho. Você tem que ser um nível de egoísmo, assim, absurdo. Que chega a ser até uma doença, eu acho. Sair pra viajar, fazer uma coisa que você não tá afim... Cara... Como é que você pode ser uma pessoa que tá num relacionamento e você em determinado momento não cede, não faz algo que você não tá afim de fazer, mas você faz, justamente porque sabe que vai fazer outra pessoa feliz? Jesus veio pra terra fazendo coisas que só atraiu prejuízo pra vida dele, justamente pra passar uma mensagem pra todo mundo. Você sendo uma pessoa que tá num relacionamento, você quer todo momento ficar fazendo coisas que você gosta? Cara, você nunca vai conseguir ter um filho com essa mentalidade idiota sua. Você nunca vai conseguir, cara. Por isso que eu falo, a responsabilidade, quanto maior ela é, mais o cara se distancia dela. Aí dá aquela impressão de que, assim, o cara, ele não quer se predispor a fazer algo que ele não tá afim de fazer. Mas ele faz porque pro casal, pro contexto geral, aquilo será bom. Mesmo que não esteja agradando totalmente a ele. E isso tem que acontecer dos dois lados, não é só o homem que faz isso, a mulher também vai fazer, cara. A mulher muitas vezes vai fazer um monte de coisa pro homem que ela tá de saco cheio de fazer. Que ela não aguenta mais ter que fazer, falar, ajudar. Mas tá lá fazendo. Quer ver? Vou dar um exemplo patético aqui, ó. O cara, ele é um amante da musculação. A partir do momento que ele tem filho, se ele não ficar em casa... ajudando a mulher a tomar conta do filho, se ele continuar com aquela rotina dele, achar que ele só vai treinar, fazer dieta, que vai ter a comidinha pronta dele na casa dele, se ele não fizer nada, você se fudeu, você vai fracassar, você nunca pode se colocar o seu eu diante do todo. Ó, gostei bastante do vídeo do cara aqui, achei top, muita coisa bacana ele falou, fez uma análise inteligente aí de tudo, legal, cara, vídeo assim, ó, é produtivo, é legal você trocar uma ideia, você falar os seus pontos de vista, é bacana, ó, um vídeo assim. Agora, você pega uns mentecaptos aí que nem são dignos de atenção, por isso que eu não dou atenção pra essas coisas, não me importo com essas coisas. Só que eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu acredito que tudo isso aqui, que eu tô usando pra falar essas coisas pra vocês, vai acabar servindo pra algo positivo na vida de vocês também. A minha ideia é essa, senão eu não estaria perdendo tempo aqui falando tudo isso, né, da boca pra fora.